Bom dia, meus queridos. Domingão, madrugada, agora 4h30. Eu vim aqui para falar um pouco com vocês. E se vocês assistem esse vídeo até o final, que tem grandes revelações. Eu não tenho assim ainda condições de fazer um vídeo bonito igual todo mundo faz, colocar as coisas. Então eu uso a minha maneira de fazer os vídeos. Mas é muito bom porque tem revelações que às vezes vocês esquecem de fazer. Então eu agora vou colocar um testemunho do irmão Marcos Camilo, né? E depois eu vou colocar uma revelação para vocês do médico Dr. Laí Ribeiro sobre as questões de saúde neste mundo. O que ele que faz mal. Porque muitas vezes nós colocamos mal em coisas que já passou, que nós não usa mais, mas tem outras coisas que faz mal. Então agora eu vou voltar para lá, para a tela, vou passar aqui na televisão, né? E é o assunto que nós vamos tratar hoje. Assista o vídeo até o final e compartilhe também com outras pessoas. Berço. Na minha juventude eu me afastei da igreja. Veio o esfriamento, eu fui me afastando, meus pais foram para Brasília, eu morando sozinho em São Paulo, os amigos da igreja não serviam. E eu lembro que eu comecei a jogar futebol num time, e um dia os meninos estão lá fazendo, na época, maconha, eles chamavam de marola, fizeram uma marola, e falaram, experimenta aí. Falei, eu não, que dá isso aí? Não, rapaz, isso aqui é uma viagem. Eu falei, dá aqui. Peguei o cigarro, como é que faz? Puxa, eu puxei. Segura, eu segurei. Eu olhei para a grama. Eu quis ver a raiz da grama, a reação que deu. Eu mandei o nariz na grama. E estava todo o time dando risada. Eu falei, não, isso aí eu não vou fumar mais não. Mas o cigarro... Eu lembro que eu tinha pouco dinheiro quando eu comprei um maço de cigarro. Eu falei, o mais barato, qual é? Belmonte sem filtro. Não sei quantos que já fumaram conheceram esse cigarro, né? Era o mais barato que tinha, mas eles chamavam de arrebenta-peito. Eu vomitei a primeira vez que eu fumei. Segunda vez não foi tanto, depois comprei o Plaza e eu fiquei viciado no cigarro em pouco tempo. Eu não ia mais à igreja. E passaram a orar por mim. Então muitas pessoas oraram para que eu pudesse voltar para Jesus, voltar para a igreja. Eu conheci a minha esposa quando eu estava afastado. E ela então fez estudos bíblicos, e eu falei com Deus, se ela tomar a decisão de batismo, que eu gostei dela, falei com Deus, eu vou casar com essa menina. E ela decidiu pelo batismo. E a irmã que deu os estudos bíblicos, a irmã Maria José, disse, Marco, e você vai voltar? Eu falei, eu vou, um pouquinho mais eu vou voltar. E por que é que eu não tomei a decisão e preenchi minha ficha de batismo? Por conta do cigarro. Eu não conseguia largar. Eu fumava 3 maços de cigarro Plaza por dia. O batismo dela, da minha esposa, aconteceu na chácara do empresário Aschini, falecido há pouco tempo, lá em Ferraz de Vasconcelos. E era uma piscina. Eram umas 3 horas da tarde, porque tinha o programa dos jovens na igreja. Eu lembro quando ela entrou com roupão branco, eu estou aqui perto de uma árvore, eu estava chorando, falando com Deus, Senhor, só falta o cigarro. O dia que eu conseguir me libertar do cigarro, eu vou me batizar. E eu estou falando com Deus. E o irmão Paulo Peitio, que era o primeiro ancião da igreja, ele chegou com um roupão branco e falou, Marco, rapaz, vai lá. Eu lembro de você desde criança, pega o seu roupão, batiza também. Falei, irmão Paulo, eu não posso. Mas por que você não pode? Eu tenho um problema. Eu não falei o que era. Mas ele chegou mais perto, eu estava na parte mais alta, ele chegou perto de mim, a carteira de cigarro estava aqui, ele sentiu o cheiro do cigarro e falou,
É por conta do cigarro? Eu falei, é. Eu não consigo largar. E ele falou assim, Davi e Golias, quem era o forte? Eu falei, o Golias. Quem era o fraco? Davi. E quem ganhou a batalha entre os dois? Eu falei, Davi. Ah, mas como é que o fraco ganhou do forte? Porque ele ficou dependente de Deus. Foi Deus que lutou por ele. É isso. O seu Golias é o cigarro. Vai no muro da chácara, faz um voto com Deus, joga a carteira de cigarro fora, vem aqui, pega esse roupão e batiza. Ah, aquilo foi forte, a história de Davi. Cheguei no muro da chácara, macetei a carteira de cigarro, falei, sai capeta com essa chupeta pro inferno que eu não quero mais. Nunca mais eu vou fumar. Joguei fora, peguei o roupão, me troquei. Quando eu entrei na piscina, vestido de roupão, a minha esposa falou, Marco, você vai batizar? Eu falei, vou, tô aqui, ó. E o cigarro? Falei, eu decidi, joguei fora. Mas você jogou umas 40 carteiras de cigarro fora e voltou a fumar? Durante os estudos bíblicos, eu falei, mas o irmão Paulo contou a história do Davi e Golias. Se Golias foi derrotado, todos se alegraram com a minha volta. Os irmãos me abraçaram, fizeram festa, fomos para a igreja, o Marco voltou para a igreja, que alegria, meu pai chorou, minha mãe me abraçaram, ô filho, que bom que você batizou. Fui para casa à noite, a padaria fechava 8 horas da noite. Eu suando com dor de cabeça, nicotina, né? As substâncias tóxicas que tem no cigarro, aquilo que eu querendo fumar, eu andava, meu Deus do céu, não posso, eu batizei, não posso fumar. E 8h15 fechou a padaria, eu falei, agora não tem onde eu comprar. Olhei pro chão, vi uma bituca de cigarro. Fui lá, catei um caderno e saí catando bituca de cigarro. Catei umas 40 bitucas de cigarro, tirei o filtro, tirei a parte queimada, fiz um cigarro e fumei. A minha esposa falou assim, o seu batismo foi um erro. Falei, foi. Mas o irmão Paulo com aquela história lá do Davi e do Golias, amanhã eu vou na igreja falar para ele, não lê minha ficha. Não lê. Não adianta, eu não consigo. Não consigo. No domingo eu comprei uma carteira de cigarro, fumei. Ela estava se ajeitando para ir para a igreja, eu também me arrumei, vai para a igreja, falei, vou falar com o irmão Paulo. Depois eu não vou mais, porque não adianta. Igreja não é para mim. E eu fui na igreja naquele domingo à noite, não foi para ouvir a palavra de Deus, para poder ver um quarteto cantar, que eu sempre gostei, nada disso. Eu fui para dizer para o irmão Paulo, ó, não lê a ficha. Meu batismo foi um erro. Estou subindo os degraus das escadarias da igreja de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, ele vem descendo. Agora, pense num abraço de Jesus. Foi o abraço que eu recebi. Me abraçou. Ô, Marco, senti o cheiro do cigarro. Eu tinha fumado, o cheiro estava no cabelo. Na verdade, eu não estava me importando se alguém sentisse o cheiro do cigarro, porque não dava para mim, igreja. Só que o irmão Paulo falou para mim, Marco, não desista. O seu batismo foi certo. A gente batiza fofoqueiro, passa 20 anos de batizado, está continuando fazendo fofoca. Falei, irmão Paulo, Tem gente dura de coração que não perdoa. Tem gente que esfrega a mão na hora de cortar alguém da igreja porque não é filho dele, porque se for filho, aí ele vai chorar. Aí ele vai querer achar uma oportunidade para o menino se firmar na fé. Tem gente doente espiritualmente. Está todo mundo doente. Você vai ficar na igreja, você vai para a minha unidade da escola sabatina e Deus vai libertar você do cigarro. Ah, aquilo foi um ânimo para mim. Então tá bom, amanhã vocês vão ver o quarteto que eu cantar aqui. Era um conjunto masculino na época. E você vem terça-feira no ensaio do jazz. Hein? Falei, tá bom então. Ele comprou a lição da escola sabatina para mim, me deu uma Bíblia. E ele foi no ensaio do conjunto e chegou lá, o Marco está aqui, vai cantar. E vai ser uma beleza. Daqui a pouco alguém disse assim, vocês estão sentindo cheiro de cigarro? E eu comecei a andar para trás. Fui lá para a salinha pastoral, no fundo da igreja tinha um pé de boldo, peguei as folhas de roda, passei no corpo,
De vez em quando o irmão sentia cheiro de cigarro, eu pegava boldo, passava. Eu fiquei amigo íntimo do boldo, viu? Não é só para gastrite o boldo, disfarça muita coisa também. E o tempo foi passando. E quando eu estava para baixo, o irmão Paulo dizia, fica na igreja. Passou o primeiro ano. E eu não conseguia largar o cigarro. Segundo ano. 1995. Eu lembro que a comissão da igreja tinha se reunido. E nós estávamos sentados para ver quem seria o primeiro ancião, o diretor dos jovens. E eu estava ali animado, quem será o diretor do Clube dos Bravadores, né? Daqui a pouco, leram diretora dos jovens, Dilma. Secretário dos jovens, leram o meu nome, Marcos Camilo da Silva. Eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu. Eu não consegui largar o cigarro. Saí correndo lá para fora, peguei o irmão Paulo lá no fundo da igreja, puxei lá na rua, falei, irmão Paulo, eu não posso ter cargo na igreja. Eu não consegui largar o cigarro. Irmão Paulo, o que eu faço? Ele falou, assume o cargo. Eu falei, não. Eu não posso ter cargo na igreja. E ele falou, quem é que pode ter cargo na igreja? Quem pode ter cargo na igreja? Ninguém pode. Porque se vier à tona o que cada um de nós somos, ninguém pode ter cargo na igreja de Deus. Falei, irmão Paulo? Falei, vai assumir o cargo. E quando ele ficava bravo, a gente não podia falar nada. Eu assumi. E a diretora dos jovens, então, deu um sábado para cada um dos líderes da equipe. E um sábado por mês eu era o responsável. A gente fazia uma plataforma. Eu tinha levado um quarteto, a igreja estava lotada. Embaixo de cada banco, lá, a cada 10 bancos, tinha um negocinho grudado com um presente que a gente ia dar. E eu estava feliz, que a igreja estava cheia, um programa lindo. E de repente eu fiz assim, com esse pé, uma carteira de cigarro dentro da meia. Eu fui virando o pé, olhando para a igreja, será que algum irmão viu? E naquela hora o Espírito Santo me visitou. Até quando? Você vai ficar com um pé na igreja e um pé no mundo? Até quando? E eu falei para Deus, Senhor, eu não consigo. Não consigo. Eu não fumo porque eu quero fumar. Eu sou dependente do cigarro. O Senhor sabe. E eu desisto hoje de ser adventista. Não tem irmão Paulo que vai me fazer ficar na igreja mais. Acabou. Eu me emocionei falando com Deus desse jeito. Me recompus. Suguei aqui minha lágrima, levantei a cabeça. Está o irmão Paulo na terceira fileira, sentado chorando. Apontando o dedo para mim e falando, não desista. Fica na igreja. Fica na igreja. Eu estou olhando para aquele homem dizendo, Senhor, como um homem desse na igreja pode acreditar numa porcaria de crente que eu sou? Acabou o culto, ele falou, não vai. Você não vai jogar a toalha. Deus vai te libertar. 3 anos e meio depois do meu batismo. Cheguei em casa, como eu sempre fazia, fui beijar minha filha que tem 33 anos hoje. Quando eu fui dar um beijo, ela estava no berço. Ela viu Satanás. E eu senti a presença do diabo do meu lado. E é horrível sentir. A sensação é horrível, a presença do inimigo. O cabelo dela ficou espetado, ela fechava o olho, não queria me ver. Gritei à minha esposa que estava no tanque, a minha esposa veio, ela se acalmou. E eu falei, é por conta do cigarro, ela viu o inimigo aqui. Minha esposa falou, é da sua cabeça. Eu falei, não é. Quando eu apareci, a mesma cena, 3 vezes, eu ajoelhei e falei, Senhor, eu estou com o cigarro na mão. Eu preciso de um milagre físico. Tira minha vontade de fumar. Eu escuto pessoas dizer assim, aí eu fiz, eu não fumo mais, acabou. Ele nem percebeu que foi Deus que tirou a vontade dele de fumar. Isso é milagre, irmão. Eu já fumei. E eu não conseguia controlar isso. E quando eu pedi um milagre, eu preciso de um milagre. Tira a vontade de eu fumar. É uma área vencida na minha vida. Eu nunca mais senti vontade de fumar. Nunca mais. Aí Deus me deu o roupão da fé. Eu fui na casa do irmão Paulo. Ele não sabia do roupão. Foi logo no começo.
Eu fui na casa dele e ele não andava mais. Eu falei, irmão Paulo, eu vim aqui falar um negócio com o senhor. Ele falou, Marco, o que é que você está fazendo? Estou distribuindo roupão para aqueles que se afastaram da igreja. Aí ele chorou e falou assim, então valeu a pena tudo que eu sofri por você. Você sabia que foi o seu pai? 2 anos que você fumava, o seu pai, ancião da igreja, pediu para a gente cortar você do hall de membros da igreja. Toda a comissão queria disciplinar você. Eu dei um tapa na mesa, eu falei, olha aqui, ó, é dos nossos. Se a gente cortar o menino da igreja, nós vamos colocar numa bandeja e entregar para o diabo. Você está sabendo que ele fuma agora, eu já sei há 2 anos. Vamos ter misericórdia dele. Deixa eu cuidar dele um pouquinho mais. Deixa comigo. Se não der certo, eu trago para a comissão e digo, não tem jeito. Não tenha trauma com seu pai, porque o seu pai, como ancião, pedia a disciplina de filhos de outros irmãos. Ele pediu do filho porque era pecado também. E é pecado. E agora você está fazendo isso. Eu não consigo ir na igreja e dizer para as pessoas, não desista. Mas você pode. Tenha misericórdia das pessoas. Da mesma forma que você recebeu o perdão de Deus, você entregue às pessoas. A graça e a misericórdia de Deus é clara, porque a porta da graça está aberta. E o celular é o cigarro do século XXI. Eu estou falando sério. Você não sabe a quantidade de gente que está ficando doente por causa do celular. A incidência de câncer de cérebro na Califórnia está subindo uma coisa absurda em crianças. Você não sabe o mal que faz uma criança de 8, 10 anos ganhar da família um celular. O crânio de uma criança tem 1 milímetro de espessura. O crânio de um adulto tem 2 milímetros de espessura. A onda eletromagnética, ela quase que entra no cérebro inteiro da criança. Você não sabe o mal que isso faz. Você não tem ideia. Então, na minha opinião, o celular é o cigarro do século XXI. Se o celular fosse um alimento ou um remédio, seria rejeitado tanto pelo Departamento de Agricultura quanto pela Anvisa. Não passaria. Se fosse remédio ou se fosse... Bom, meus queridos, eu fiz esses 2 vídeos, buscando aqui, né, na minha fonte, e eu queria dizer para vocês o seguinte, eu não estou aqui para condenar ninguém, nem para te prejudicar. Eu sou uma pessoa que procuro as coisas que eu aprendo e passar para as pessoas. Sabe por quê? Porque é a realidade. Aí tá o Marcos Camilo, o irmão Marcos Camilo, que fumou, foi dependente de cigarro. E o doutor Lair Ribeiro falando sobre o mal, o cigarro do século XXI, que é o celular. Doutor Lair Ribeiro, ele é cientista, ele é professor de médico, já escreveu 35 livros, é um médico renomado, conhece tudo. Busca ele nas redes sociais e aprende com ele. Você acha que eu, com 75 anos, tenho saúde? Porque eu acompanho essas coisas.
Então, é para você aprender, compartilhar com os seus amigos, com as pessoas. Você mãe, que dá um celular pro teu filho, você vê o perigo. É que o vídeo do Dr. Laí Ribeiro é curtinho, mas é o suficiente. Ele diz que o cigarro o celular é o cigarro do século XXI. O celular desmancha casamento, o celular desmancha a família, distancia a família um dos outros dentro de casa. O celular faz muita coisa, além do que ele diz que afeta a nossa mente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. As pessoas estão aí com a mente, como diz alguns falam, embotada, né? Porque o diabo não está de brincadeira. Entenda isto, o diabo não está de brincadeira. Espero que isso seja de um alerta para você. Compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, né? No meu canal, para ajudar. E também dá o seu joinha, tá bom? Até o próximo vídeo e pensa muito.